Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom dia com mais um Café Ateliê, respondendo às dúvidas de vocês, às perguntas de vocês sobre costura, sobre tudo que a gente aprende aqui no canal. Então, essa é mais uma ferramenta que eu estou colocando aqui para ajudar vocês nessa jornada da costura rumo ao sucesso. Então, eu separei algumas perguntas que eu penso assim, a dúvida de uma pode ser a dúvida de outra ou de outro. Então, sempre é bom assistir até o final, porque muitas vezes vai esclarecer alguma coisa que realmente você tinha dúvidas, precisava saber, tá bom? Então, vamos ver as perguntinhas que eu separei? Olha, eu estou aqui tomando o meu café junto com vocês, a canequinha especial, que é uma caneca personalizada, o link aí na descrição, tá? Então, vamos começar o nosso café com ateliê respondendo. Eu separei aqui algumas perguntinhas, tá? Duas perguntas são sobre agulha ponta-bola. Então, eu vou responder a primeira aqui. Basicamente, eu vou estar respondendo as duas pessoas. A primeira é a Roseli Carvalho. Bom dia, Roseli Carvalho. Bem-vinda, tá? Ela deixou essa pergunta num vídeo sobre veda, a dica de agulha ponta-bola. Então essa pergunta já foi na época que eu lancei esse vídeo, mas eu resolvi trazer a pergunta justamente porque muitos me perguntam isso. Então aí eu já respondo para todos, tá? Então ela perguntou o seguinte, a Roseli: por favor, a agulha ponta-bola para a máquina Singe caseira, qual o número da agulha? Então, gente, em primeiro lugar, quem não tem overlock fica assim, precisando fazer um acabamento, uma costura, às vezes num tecido de malha. Deixa eu fechar aqui. Num tecido de malha, né? Então, fica sem saber o que fazer. Por exemplo, eu coloquei esse vídeo para mostrar para vocês que vocês podem costurar malha com a máquina doméstica, uma máquina reta, que tenha um zigue-zague. E aí vocês vão poder, fazendo como? Usando essa agulha ponta-bola, que é uma agulha que ela tem a beiradinha arredondadinha. Então, é uma agulha especial que evita rasgar a trama do tecido, né? Tecido com elastano, com elástico, né? Com uma malha e outros tecidos. Então, você pode comprar essa agulha ponta-bola e aí, dependendo do tecido que você for utilizar, existe uma numeração, né? A segunda pergunta, eu vou responder as duas, é da Nath Dil. Bom dia, bem-vinda, Nath. Ela também deixou uma pergunta a respeito disso, da agulha ponta-bola. Ela falou: gostei, o vídeo me ajudou bastante, mas minha dúvida é qual a numeração ideal da agulha para tecido malha suplex? É o mesmo vídeo de agulha ponta-bola. Então, essas duas perguntas eu selecionei e vou responder as duas ao mesmo tempo. É uma agulha que permite que a gente costure nesses tecidos com a nossa máquina doméstica, tá bom? Eu ensino no canal como fazer, tá bom? Então aqui a resposta é o seguinte: eu sugiro a numeração 9, 11 e 14. A 9 para tecidos leves, mais fininhos. A 11 para tecidos médios, leves, mais o médio, né? E a 14 para tecidos médios e grossos, todos que tenham elástico, elastano, malha, né? Então, o que eu aconselho no vídeo? Eu dou essas dicas, mas eu aconselho vocês pegarem um retalho do que vocês vão costurar na máquina doméstica com agulha ponta-bola, peguem um retalho e façam a costura zigue-zague ali. Façam o teste. O ideal é usar o zigue-zague. Eu costumo usar o ponto 7, se não me engano, da minha máquina, porque ele tem o zigue-zague, ele tem uma costura reta e ele é bem elástico. Então, assim, vocês podem mudar a linha, mexer no ponto. Tem umas dicas além de vocês usarem a agulha ponta-bola,
tá? Mas eu aconselho a 9, a 11 e a 14. Então, peguem o retalho do tecido que vocês querem costurar e façam testes. Eu aconselho vocês terem essas 3 agulhas, porque tem que ter, né? Porque dependendo, o tecido é um pouco mais fino, o tecido é um pouco mais grosso, você não tem que sair para buscar, já tenha essas 3 agulhas, para que vocês possam fazer o teste. E aí, aqui fica melhor, é a que vocês vão utilizar. Então, a 9 para tecidos mais leves, mais finos, a 11 para tecidos médios e a 14 médios a grossos. Aí, médios a grossos. Aí vocês façam o teste no retalho que vocês vão costurar. Tem que ser o retalho do próprio tecido que vocês vão costurar, ok? Então, acho que aí já ajudou bastante a dúvida de vocês, né? Então, vamos para a terceira pergunta. Espero ter ajudado. A terceira pergunta é da Elisângela Silva Grou. Um beijo, bom dia, bem-vinda, tá? Essa também é uma pergunta sobre o vídeo de veda, como colocar preço em concertos de roupas. Então, gerou muitas perguntas e curiosidades sobre isso aí, né? Sobre concertos de roupas. Aí aqui ela fala assim: olá, bom dia. Eu gostaria de saber por quanto eu devo fazer um vestido, sobre medida, valores de vestido, saia, se você puder me ajudar. Agradeço muito. Obrigada. Então, Elisângela, bem-vinda, né? Elisângela, nesse vídeo eu falo assim, como colocar preço em concertos de roupas. É um vídeo em que eu explico exatamente isso. E eu sempre venho falando, eu já fiz uma temporada de lives aí, recentemente. Tem outros vídeos mais antigos no canal, mas trabalham sempre a mesma ideia. Eu sempre falo com vocês, vocês têm que criar uma tabela personalizada. Nessas últimas lives sobre tabela, tem parte 1, parte 2, eu ensino vocês a fazerem o cálculo da própria mão de obra, baseado no quanto vocês gostariam de ganhar como salário no negócio de consertos de roupas. Porque não dá para pegar uma tabela com preços que outros já utilizam, porque pode prejudicar o seu negócio, né? Porque conserto de roupas você tem que encarar como um negócio, você tem que ter uma mentalidade de empresária, né? Para que possa dar certo. Então você não pode pegar preços de uma outra tabela qualquer, porque pode estar dando certo para aquela costureira, mas pode acabar não dando certo para você, porque tem outros fatores que tem que se levar em conta. E eu falo sobre isso nessas últimas lives de tabela de preço concerto de roupa, parte 1, parte 2. Eu ensino passo a passo como você calcula o preço da sua mão de obra por hora, entendeu? Por minuto, quantos minutos leva um concerto para você fazer. Aí você já tem a sua mão de hora para calcular ali. Eu falo sobre o lucro do seu negócio, né? E eu falo também sobre os custos que você tem que levar em consideração. Então a gente conversou, inclusive, eu tenho até aqui sobre jornada de trabalho, né? Eu ensinei vocês que é preciso ter uma jornada de trabalho, porque isso vai ser levado em conta na hora de calcular sua mão de obra, né? E a gente até fez uma simulação de um salário de R$ 2.000. Você pode colocar menos, pode colocar mais, né? Então, isso tudo vai ajudar vocês a montarem a tabela de vocês. Então, tá bem explicadinho lá para que vocês possam montar a própria tabela personalizada, levando em consideração a sua localidade, né? A clientela que vai chegar até você, tá bom? E outros fatores. Então, eu não tenho como passar para você esses preços, porque eu posso te prejudicar, assim, mas ensinando você a fazer a sua própria tabela, levando em consideração o seu custo, o lucro que você decidiu para o seu negócio, a sua mão de obra calculada em cima do salário que você quer ganhar e os custos que o seu ateliê tem, aí a sua tabela vai ficar justa, vai te passar segurança, tá bom? Então assiste essas últimas lives sobre tabela, tem a parte 1, parte 2. E os outros vídeos também no canal que eu também ensino para vocês, tá bom? Eu espero ter ajudado você, né? Pensa assim, pensa desse jeito, pensa que você tem que ter sua própria tabela,
tá? Eu ensino bem facinho mesmo, tá? Agora vamos ver a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Que é da Josiane Fagundes. A Josiane Fagundes, bom dia, querida, bem-vinda. O vídeo foi como fazer pano de prato para venda, dicas de produção. Ela perguntou qual o valor para venda. Então, esse foi um dos vídeos sobre pano de prato que eu fiz no canal. Eu fiz vários vídeos. Vídeos assim, sobre calcular o preço, calcular mão de obra, lucro, como fazer o pano de prato, como fazer um pano de prato que vende. Então, eu ensinei tudo isso lá no canal, tá? E sobre preço, eu até separei aqui um rascunho de um desses vídeos. Nós simulamos, né? Porque é a mesma coisa. Não tem como eu te dar um preço, olha, vende por X, que muitas fazem assim, ensinam a fazer o pano de prato e dá o precinho no final. Mas ela vai levar, ela fez aquele precinho levando em consideração os custos que ela teve, né? Então aqui eu simulei, naquela aula, né? Eu simulei alguns valores. Por exemplo, o pano de sacaria, na ocasião, ele saiu a R$3,50, né? Então, a quanto sairia o pano de sacaria para você aí na sua região? A quanto você compra? Quanto que sai a unidade desse pano? Se você compra metro, se você compra atacado, quando você recorta aquela unidade para um pano de prato, quanto sai para você, né? Então eu coloquei aqui R$3,50, que foi quanto saiu para mim, né? O tricoline 44 por 20 centímetros, para mim saiu a 1,46. Por quê? Eu levei em consideração as medidas do tecido que eu comprei, que eu paguei, o valor que eu paguei, né? Então só essas duas despesas aqui já deu R$5, certo? A mão de obra que eu calculei, baseada também num salário de 2.000, que a gente fez aqui uma simulação, nós baseamos também um salário de 2.000 vendendo um pano de prato, aí saiu a minha mão de obra a 5,55, tá? Então, para cada pano de prato. O lucro, você pode escolher entre 30% a 50%, que é o lucro do seu negócio. Então, eu coloquei 30%. Esse pano de prato, ele saiu a R$13,70, R$13,70. Mas se você consegue um tecido mais em conta, um tricoline mais em conta, de qualidade, e também um tecido, um pano de sacaria de qualidade mais em conta, porque tem que ser o pé de galinha, né? Tem que ser um tecido bom. Você vai reduzir esses custos, não é verdade? Então, o salário, se você define um salário mais baixo, também vai reduzir esses custos. Se você aumenta a produção, então tudo tem que ser levado em conta. Então, nesse caso aqui, o pano de prato pode ser vendido a R$13,70. Você pode tirar os 70 centavos, vender a 13, você pode vender a R$15. Tudo vai depender do que você está agregando nessa peça. Se é só esse tecido que eu coloquei aqui, 44 centímetros por 20, se você vai colocar um barradinho de renda e outras coisas, se você vai agregar outras coisas nesse pano de prato, tá bom? Então, o que você tem que fazer? A mesma coisa, né, que eu dei conselho aqui para Elisângela, né? Você tem que fazer o cálculo da sua mão de obra, quanto que você quer ganhar de salário. Eu ensino no canal como que você pode calcular a sua mão de obra, tem vários vídeos sobre isso, né? E aí você vai calculando também quanto que saiu aquele tecido de sacaria, quanto que saiu aquele retalho que você está utilizando no seu pano de prato. Eu ensino como fazer esse cálculo, quanto que sai aquele retalho que você usa ali, eu ensino você a calcular o custo, tá bom? Então você vai levar em consideração esses valores, fazer a sua continha e aí você vai ver o valor final, para que vocês possam ter uma média aí e cobrar um preço justo, tá bom? E agora nós vamos responder a última perguntinha, que é do e-mail de Lucas Moreira, né? Mas aqui parece que quem fala é uma artesã, tá bom? Bom dia, bem-vinda. Então aqui diz o seguinte: eu sou artesã, faço pinturas em guardanapos com barrados em tecidos. Como devo calcular? Então, na questão dessa parte de tecido, tanto o tricoline que você usa como o pano de sacaria, eu acabei de explicar
como que você pode calcular, né, o valor. Você tem que ter o valor da sua mão de obra. Mas aí entra esse detalhe que você falou. Você também pinta, né? Você faz pintura no seu guardanapo também. Então, com respeito a essa pintura, é que eu não tenho como ajudar você, porque aqui a gente não trabalha com pintura, não trabalha com crochê. Então, no caso da pintura, você tem que ver quanto de tinta, em média, você usa. Por exemplo, não vai dar para calcular a unidade, mas, por exemplo, um vidrinho, né? Um tubinho de tinta, você consegue pintar quantos guardanapos? 10. Aí você vai pegar aquele valor daquele tubinho de tinta e dividir por 10, você vai saber quanto de tinta você gasta em um pano de prato. Essa é uma sugestão que eu estou dando. Eu nunca calculei, eu nunca fiz cálculo de, assim, de pintura no tecido para poder ter uma noção de custo. Mas eu acho que essa é uma boa ideia. Você pega um tubo, vê quantos panos de prato você conseguiu pintar. Bom, você pintou 20 panos de prato com aquele maiorzinho, 30, não sei. Aí você divide o valor daquele tubo por aquele número de panos de prato que você conseguiu pintar. Assim você vai ter o valor da tinta que você usou nele. Então aí você coloca aí a sua mão de obra e o lucro do seu negócio, tá bom? Tem o vídeo que eu explico a respeito disso também, que vai te ajudar bastante. Tá bom? Aqui o e-mail é de Lucas Moreira. Então, eu espero ter ajudado vocês. Eu espero ter, assim, tirado essas dúvidas. Mas, se tiver mais dúvidas, deixa na descrição, que eu vou juntando essas perguntinhas e vou responder sexta-feira que vem no vídeo Café com Ateliê, respondendo às 8 da manhã. Tá? Gente, nós vamos começar uma série. Eu comecei uma série terça-feira de lives falando sobre guardanapo. Nós vamos falar sobre roupa de mesa, que é a mesa posta. Então, eu estou iniciando com guardanapos, tá bom? E eu espero que vocês também tirem bastante proveito. Um beijo e até o próximo vídeo.